A paz do Senhor e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deixe-me fazer uma pergunta que toca na alma. Quando você volta para casa no final de um dia cansativo, sente que está entrando num santuário de paz ou num campo de batalha? Muitos de nós trabalhamos arduamente, mas parece que a alegria dentro de casa escorre pelos dedos. Hoje, vamos mudar essa realidade através da poderosa oração do Salmo 128. A Bíblia promete que é possível ser feliz no trabalho e, ao mesmo tempo, ter uma mesa rodeada de amor e harmonia. Se você deseja consagrar o seu lar e ver a sua família florescer como nunca antes, fique comigo. Deus vai transformar a sua casa num pedacinho do céu na terra. Mas antes de levantarmos a nossa voz em oração, eu quero convidar você a realizar um ato profético de autoridade espiritual. A sua casa não é um hotel, e a sua família não é um acaso. Eles são o projeto mais importante da sua vida. O inimigo tenta destruir as famílias porque sabe que uma casa unida é invencível. Por isso, vamos levantar um muro de fogo agora. Desça aqui nos comentários, coloque o sobrenome da sua família ou o seu nome e o deles, e escreva esta frase de afirmação poderosa: a minha casa é um santuário de paz e prosperidade. Ao escrever isso, você está expulsando as brigas, a escassez e a frieza do seu lar. E se você ainda não faz parte da nossa aliança de oração, clique no botão de se inscrever agora mesmo. Aqui, nós lutamos pelas famílias de joelhos. Ao inscrever-se, você traz a sua casa para debaixo desta cobertura espiritual diária. Ative o sininho para que todos os dias, a palavra de Deus entre na sua casa através dos nossos vídeos. Vamos juntos, como uma grande família de fé, clamar pela restauração e pela bênção que dura para sempre. Para orarmos com entendimento, precisamos ver a beleza da sequência bíblica. O Salmo 128 é um cântico de degraus, entoado pelas famílias enquanto subiam para adorar em Jerusalém. Ele é a resposta direta ao Salmo 127. Enquanto o Salmo 127 nos avisa que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, o Salmo 128 descreve o resultado maravilhoso de quando Deus é de fato o centro do lar. A promessa aqui não é apenas de dinheiro no bolso, mas de felicidade completa. O texto ensina que o segredo não está na força do braço, mas no temor do Senhor. Hoje, vamos ativar esse princípio. Vamos parar de tentar construir a família na força bruta e na ansiedade, e vamos convidar o Senhor para ser o chefe da nossa casa. Quando Ele governa, o trabalho prospera, o amor floresce e os filhos crescem em paz. Senhor Deus, Pai de todas as famílias da terra, nós entramos agora na Tua presença com os corações abertos e humildes. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o arquiteto do universo e o criador da família. Antes de pedirmos pela nossa prosperidade ou pelos nossos filhos, nós queremos voltar ao princípio de tudo. A Tua palavra diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pai, nós confessamos que, muitas vezes, temos buscado a felicidade nos lugares errados. Temos buscado a felicidade nas compras, nas viagens, no sucesso profissional, e esquecemos que o segredo da verdadeira felicidade doméstica começa no temor do Senhor. Hoje, nós oramos pelo resgate desse temor santo dentro dos nossos lares. Perdoa-nos, Senhor, se a nossa casa se tornou um lugar profano. Perdoa-nos se o Teu nome é falado em vão, ou pior, se o Teu nome nunca é mencionado nas nossas conversas em família. Nós te pedimos, traz de volta o respeito pelas coisas sagradas para dentro da nossa sala. Que a nossa casa não seja apenas um dormitório onde pessoas estranhas convivem, mas que seja um pequeno templo onde o Senhor é adorado. Nós oramos pelo cabeça da casa, pelo marido e pai, oramos pela esposa e mãe, oramos pelos filhos. Que todos, do menor ao maior, aprendam a reverenciar a Tua presença. Sabemos que temer ao Senhor não é ter medo de Ti, mas é ter medo de viver longe de Ti. É ter um respeito profundo que nos impede de pecar, porque amamos a Tua presença mais do que tudo. Restaura o altar da oração na nossa casa. Senhor, que os nossos filhos nos vejam orando. Que a nossa Bíblia não seja um enfeite, mas o livro de regras da nossa vida. E a Tua palavra continua, e anda nos seus caminhos. Senhor, como é difícil andar nos Teus caminhos num mundo que corre na direção oposta. O mundo diz para levarmos vantagem em tudo, o Teu caminho diz para sermos honestos. O mundo diz para desistirmos do casamento na primeira dificuldade, o Teu caminho diz para perdoar e amar.
O mundo diz para deixarmos os filhos fazerem o que querem. O teu caminho diz para ensinar a criança no caminho em que deve andar. Nós pedimos agora, dá-nos força para andar na contramão do mundo. Alinha os passos da nossa família com a tua vontade. Se estamos trilhando caminhos de atalhos, caminhos de mentira, caminhos de orgulho, puxa-nos de volta, Senhor. Nós não queremos chegar rápido no lugar errado, queremos chegar seguros no centro da tua vontade. Senhor, nós vemos tantas famílias destruídas porque decidiram andar nos seus próprios caminhos. Vemos divórcios, vemos filhos perdidos nas drogas, vemos lares frios e silenciosos. Nós não queremos esse destino para nós. Nós rejeitamos a maldição da família desestruturada. Nós decidimos hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor e andaremos nos caminhos do Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, para tomar decisões que honrem o teu nome. Quando formos decidir sobre o orçamento familiar, que seja do teu jeito. Quando formos decidir sobre a educação dos filhos, que seja do teu jeito. Tira de nós a arrogância de achar que sabemos mais do que tu. Nós nos submetemos à tua liderança. O Senhor é o chefe desta casa. Nós somos apenas os administradores. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada. Que cada passo que dermos a partir de hoje nos leve para mais perto da tua promessa. Nós queremos ser essa pessoa bem-aventurada, essa pessoa muito feliz que o Salmo descreve. E sabemos que essa felicidade não vem da sorte, vem da obediência. Hoje, nós consagramos a porta de entrada da nossa casa. Que nada impuro entre. Que a nossa casa seja conhecida no mundo espiritual como um território de luz. Que os demônios da discórdia, da gritaria e da violência olhem para nossa casa e vejam um sinal de propriedade exclusiva de Deus. Nós tememos a Ti, nós Te amamos e nós escolhemos os Teus caminhos, pois sabemos que eles são caminhos de vida e de paz eterna. Senhor, Deus provedor e Jeová Jirei, nós continuamos diante do Teu trono. A Tua palavra traz agora uma promessa que dignifica a nossa vida, pois comerás do trabalho das Tuas mãos. Pai, parece uma promessa simples, mas nós sabemos o peso espiritual que ela carrega. Quantas pessoas, Senhor, trabalham de sol a sol, suam a camisa, mas não conseguem comer do seu trabalho. O dinheiro entra por uma mão e sai pela outra. Parece que a bolsa está furada. As dívidas engolem o salário antes mesmo de ele cair na conta. Nós levantamos as nossas mãos para Ti agora, estas mãos que trabalham, que digitam, que constroem, que limpam, que cuidam, que vendem. Nós pedimos, abençoa a obra das nossas mãos. Nós rejeitamos a maldição do trabalho vão. Rejeitamos a escravidão de trabalhar apenas para pagar juros. Nós declaramos que o ciclo da escassez é quebrado na nossa vida hoje. Senhor, a Tua palavra diz que nós comeremos. Isso fala de desfrute, de saciedade. Nós oramos para que o nosso suor se transforme em pão na mesa, em conforto para a família, em dignidade. Que nunca falte o alimento. Que nunca falte o recurso para vestir os nossos filhos. Que tenhamos o suficiente para nós e ainda sobre para abençoar o Teu reino e ajudar quem precisa. Nós apresentamos agora aqueles que estão desempregados. Pai, Tu vês a angústia daquele pai que não sabe como vai pagar o aluguel no fim do mês. Tu vês a vergonha daquela mãe que não pode comprar o que o filho pede. Abre as portas, Senhor. Nós profetizamos a carteira de trabalho assinada. Profetizamos contratos novos para os autônomos. Profetizamos clientes chegando para os empresários. Onde houver uma porta fechada, que o Teu anjo vá na frente e abra. Dá-nos criatividade, Senhor. Dá-nos ideias que valem ouro. Capacita-nos para sermos excelentes no que fazemos. Mas a promessa vai além do dinheiro. Ela diz: feliz serás, e te irá bem. Senhor, nós clamamos por felicidade no trabalho. Livra-nos do ambiente tóxico. Livra-nos da perseguição de chefes injustos e da inveja de colegas de trabalho. Nós não queremos ganhar dinheiro à custa da nossa saúde mental ou da nossa família. Queremos que nos vá bem. Isso significa, Pai, que queremos prosperar sem perder a paz. Oramos contra o estresse que adoece. Oramos contra a ansiedade que nos impede de dormir pensando nos boletos. Nós declaramos que o Senhor é o nosso sócio majoritário.
Se o Senhor está no barco do nosso negócio, ele não vai afundar. Se o Senhor está na nossa carreira, nós vamos subir degrau por degrau, não pela força da puxada de tapete, mas pela força da tua bênção. Nós quebramos agora toda palavra de maldição lançada contra a nossa vida financeira. Se alguém disse que nós nunca seríamos nada, que nasceu pobre e vai morrer pobre, nós anulamos essa sentença agora. A nossa sentença vem do céu e diz: feliz serás e te irá bem. Nós tomamos posse do bem de Deus. Senhor, ensina-nos também a administrar. Dá-nos sabedoria para não gastar naquilo que não é pão. Livra-nos do consumismo que tenta preencher o vazio da alma. Que saibamos poupar, que saibamos investir e que saibamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, pois reconhecemos que tudo vem de ti. Nós profetizamos que a nossa casa será uma casa de provisão. O devorador não tem parte na nossa renda. O migrador não tem parte na nossa colheita. Tudo o que plantarmos, nós colheremos. E colheremos com alegria. Que a hora de pagar as contas não seja um momento de tristeza, mas um momento de gratidão, porque o Senhor nos deu recursos. Senhor, abençoa as mãos do médico, do professor, do motorista, do pedreiro, da dona de casa. Santifica o nosso trabalho. Que o nosso serviço seja feito como para o Senhor e não para homens. E que, ao final de cada dia, possamos olhar para o fruto do nosso esforço e dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel. A miséria não habita aqui. A falência não habita aqui. Aqui habita a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores. Senhor Deus, autor da vida e criador do casamento, nós continuamos na tua santa presença. Agora, Pai, nós trazemos diante de ti o relacionamento mais importante da nossa vida terrena, depois da nossa relação contigo, o nosso casamento. A tua palavra desenha uma imagem linda e poderosa. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Senhor, nós olhamos para essa promessa e clamamos: transforma o nosso lar. A videira, na Bíblia, é símbolo de festa, de vinho e de alegria. Nós oramos agora pela esposa, pela mulher, que muitas vezes é o termômetro emocional da casa. Pai, se ela está triste, a casa fica escura. Se ela está ferida, a casa sente dor. Nós pedimos agora um bálsamo de cura sobre o coração de todas as esposas e mães. Tira, Senhor, o peso do cansaço, a sobrecarga de cuidar de tudo e de todos e esquecer de si mesma. Nós repreendemos o espírito de tristeza e de depressão que tenta secar a videira. Nós declaramos que ela será frutífera. Frutífera em amor, frutífera em paciência, frutífera em sabedoria, frutífera em projetos pessoais. Que a mulher da nossa casa não seja uma mulher amarga, mas uma fonte de doçura e inspiração para o marido e para os filhos. E nós oramos, Pai, pela aliança conjugal. Sabemos que o inimigo tem bombardeado os casamentos. O divórcio tem se tornado comum, e a desistência tem sido a primeira opção de muitos. Mas nós nos levantamos contra essa corrente de destruição. Nós declaramos: o que Deus uniu, não o separe o homem. Senhor, entra aos lados da nossa casa, ou seja, entra na intimidade do quarto do casal. Onde houve frieza, onde o silêncio tomou conta, onde a rotina matou a paixão, nós clamamos pelo fogo do Espírito Santo. Reacende a chama do primeiro amor. Que o marido olhe para a esposa e veja a companheira da sua juventude, a ajudadora idoneia. Que a esposa olhe para o marido e veja o seu protetor, o seu sacerdote. Nós oramos contra a mulher rixosa e contra o marido áspero. Quebra, Senhor, o ciclo das brigas sem fim. A videira precisa de cuidado para dar uvas doces. Ensina-nos a cuidar um do outro. Ensina o marido a regar a sua esposa com palavras de afirmação, com carinho e honra. Ensina a esposa a edificar a sua casa com sabedoria, sendo o porto seguro da família. Pai, se houver mágoas antigas, traições não curadas, palavras duras que foram ditas em momentos de raiva e que ainda sangram na alma, nós aplicamos agora o sangue de Jesus. Nós liberamos perdão. Decidimos perdoar para sermos livres. Nós varremos o lixo emocional para fora da nossa casa. Não guardaremos rancor, guardaremos amor. A tua palavra diz que ela será como a videira no interior da tua casa. Isso fala de proteção e privacidade. Senhor,
Livra o nosso casamento da intromissão de terceiros. Fecha a porta da nossa casa para fofocas de parentes, para palpites destrutivos de amigos e para a sedução que vem de fora. Nós cercamos o nosso jardim. Ninguém tem o direito de tocar na santidade do nosso leito e da nossa união. Nós oramos também por aqueles que estão sós, esperando em Ti. Prepara, Senhor, o encontro divino. Que eles não se unam a julgos desiguais, mas que encontrem alguém que também ame o Senhor, para que juntos formem uma videira frutífera no futuro. Senhor, nós queremos que a nossa casa tenha o vinho novo, o vinho da alegria que não acaba. Que os nossos filhos vejam os pais abraçados, que vejam respeito mútuo. Que o nosso lar seja um lugar de riso, de música, de celebração. Que, ao entrar em casa, todo o estresse do trabalho fique lá fora, porque dentro da nossa casa habita a Shalom de Deus. Nós abençoamos a nossa esposa. Abençoamos o nosso marido. Profetizamos que o nosso casamento será um espelho do amor de Cristo pela Igreja. As crises passarão, as dificuldades financeiras passarão, mas o nosso amor permanecerá firme, enraizado em Ti. A nossa videira não secará, ela dará frutos em todas as estações, e a sua sombra abrigará gerações futuras. Senhor Deus, Pai de amor, nós trazemos agora diante do Teu altar a nossa maior herança, os nossos filhos. A Tua palavra nos entrega uma imagem de força e esperança, Teus filhos como plantas de oliveira ao redor da Tua mesa. Pai, nós seguramos firme nesta promessa, especialmente aqueles pais e mães que estão com o coração apertado, vendo os filhos distantes, rebeldes ou a sofrer. Nós meditamos, Senhor, na oliveira. Tu não comparaste os nossos filhos a uma erva qualquer que cresce e morre rápido. A oliveira é uma árvore resistente, que atravessa séculos, que sobrevive à seca e que produz o precioso azeite. Nós profetizamos agora sobre a vida de cada filho e filha representados nesta oração. Eles serão fortes. Eles não serão derrubados pelas tempestades da vida. Eles não serão quebrados pelas pressões do mundo. Senhor, o mundo lá fora é cruel. Tenta roubar a identidade das nossas crianças, tenta destruir a pureza dos nossos adolescentes e tenta escravizar os nossos jovens com vícios e ideologias mentirosas. Mas nós nos levantamos como guardiões espirituais da nossa descendência. Nós declaramos: Satanás, tire as mãos dos nossos filhos. Eles são plantas de oliveira do Senhor. Eles pertencem ao reino dos céus. Nós oramos contra as más influências. Corta, Senhor, as amizades que levam para o mau caminho. Livra-os das drogas, livra-os do álcool, livra-os da pornografia e dos jogos de azar. Nós consagramos a mente dos nossos filhos. Oramos contra a depressão infantil e juvenil, contra a ansiedade que paralisa, contra a automutilação e os pensamentos de morte. Nós decretamos saúde mental e emocional. Que eles cresçam cheios de vigor e de alegria. A Tua palavra diz que eles estarão ao redor da Tua mesa. Ó Deus, restaura a comunhão no nosso lar. O inimigo tem tentado dispersar a família. Cada um come num canto, cada um trancado no seu quarto, hipnotizados por telas de telemóvel, sem olhar nos olhos uns dos outros. Nós clamamos: trá-los de volta para a mesa, Senhor. Que a nossa mesa seja um lugar de riso, de conversa, de partilha e de transmissão de valores. Que os nossos filhos tenham prazer em estar em casa. Que eles não precisem fugir para a rua para se sentirem aceites. Nós oramos pelos filhos pródigos. Pai, Tu conheces aquela mãe que chora na madrugada porque o filho saiu de casa e não deu notícias. Tu conheces aquele pai que vê o filho preso no vício. Nós profetizamos o retorno. Assim como o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai, que o Espírito Santo toque agora no coração deles, onde quer que estejam. Que eles sintam uma saudade irresistível da Tua presença e do amor da família. Nós deixamos a porta destrancada e o coração aberto para recebê-los. Senhor, nós rejeitamos a culpa. Muitos pais carregam o peso de acharem que falharam. Nós entregamos essa culpa na cruz. Nós fizemos o nosso melhor e agora entregamos o que não podemos fazer nas Tuas mãos. O Senhor é o Pai perfeito. Cuida deles onde os nossos braços não alcançam. Protege-os no trânsito, protege-os na escola, protege-os na faculdade. Nós profetizamos que os nossos filhos produzirão azeite.
O azeite na Bíblia é símbolo de unção e de luz. Que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Que eles sejam luz nesta geração perversa. Que eles sejam líderes, e não cauda. Que eles tenham sabedoria para prosperar nos estudos e na vida profissional. Nós não criamos filhos para vergonha, nem para prisão, nem para morte precoce. Nós criamos filhos para a glória de Deus. E pedimos também, Pai, pelos netos que virão ou que já vieram. Que essa bênção da oliveira se estenda. Que nenhuma praga hereditária passe para a próxima geração. Se houve divórcio, alcoolismo ou miséria na nossa geração, nós declaramos que isso morre conosco. A partir dos nossos filhos, começa uma nova linhagem de bênção, de estabilidade e de temor ao Senhor. Senhor, dá-nos sabedoria para educar. Dá-nos paciência quando eles erram. Dá-nos a palavra certa para corrigir com amor e não com ira. Que a nossa casa seja o lugar mais seguro do mundo para eles. Nós declaramos: nenhum dos nossos se perderá. Todos estarão sentados à mesa, celebrando a vida, unidos pelo laço do amor que nunca se quebra. Os nossos filhos são benditos do Senhor. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, chegamos ao ponto culminante desta oração, onde o Senhor carimba a garantia da nossa vitória. A tua palavra declara com autoridade: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pai, nós paramos diante deste eis que assim. Isso não é uma suposição, isso é um decreto. O Senhor está a mostrar ao mundo espiritual e ao mundo físico como é o final da história de quem te serve. Nós declaramos, com toda a força da nossa fé, nós somos esses abençoados. A nossa história não termina em vergonha, não termina em divórcio, não termina em falência. A nossa história termina em bênção. Nós tomamos posse desta identidade. O mundo pode dizer que a família é uma instituição falida, mas a tua palavra diz: assim será abençoado. E o teu assim é final. Contra o teu decreto, nenhuma maldição pode prosperar. O salmo continua: o Senhor te abençoe desde Sião, e tu vejas o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Senhor, Sião representa a tua presença, o teu santuário. Nós pedimos que a bênção não venha da terra, mas venha do céu, venha do teu trono. Que a nossa família seja sustentada por recursos espirituais que não acabam. E nós pedimos que os nossos olhos vejam o bem. Estamos cansados de ver o mal. Estamos cansados de ligar a televisão e ver tragédias. Estamos cansados de ver a destruição das famílias ao nosso redor. Senhor, limpa a nossa visão. Que vejamos o bem da tua igreja, o bem da nossa comunidade. Que a nossa família seja uma coluna na casa de Deus. Que não sejamos crentes que apenas pedem, mas famílias que servem, famílias que abençoam a obra, famílias que fazem a diferença na cidade onde moram. E agora, Pai, nós abraçamos a promessa da longevidade e do legado, e vejas os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Ó Deus, que promessa gloriosa! Nós profetizamos vida longa. Repreendemos todo o espírito de morte precoce que ronda as nossas famílias. Nós não morreremos no meio do caminho. Nós não deixaremos os nossos filhos órfãos antes do tempo. Nós viveremos para ver a promessa se cumprir na segunda e na terceira geração. Nós queremos ver os netos. Queremos ter saúde e lucidez para segurar os filhos dos nossos filhos no colo e contar a eles os milagres que o Senhor fez nos nossos dias. Nós declaramos que seremos avós cheios do Espírito Santo, anciãos honrados que transmitem sabedoria e não problemas. Senhor, nós oramos pelo nosso legado. O que vamos deixar quando partirmos? Não queremos deixar apenas casas e dinheiro, que a traça corrói. Queremos deixar um legado de fé. Que os nossos netos digam: o meu avô orava, a minha avó temia a Deus. Que a fé não morra na nossa geração. Nós passamos o bastão do Evangelho para frente. A chama do avivamento continuará a arder na nossa linhagem até a volta de Jesus. Nós quebramos agora qualquer ciclo de maldição hereditária e inauguramos o ciclo da bênção hereditária. A bondade de Deus correrá no DNA da nossa família. A prosperidade correrá no sangue da nossa descendência. A saúde mental será a marca dos nossos filhos e netos. E por fim, Senhor, nós clamamos pela paz. Paz sobre Israel.
paz sobre a nossa casa. Shalom. A paz que não é ausência de guerra, mas a plenitude de tudo o que é bom. Que a paz reine na mesa de jantar. Que a paz reine no travesseiro ao dormir. Que a paz reine na conta bancária. Que a paz reine nas reuniões de família. Onde o inimigo tentou plantar a espada da discórdia, nós plantamos a bandeira da paz do Príncipe da Paz. Está selado, Senhor. A nossa casa está blindada. As janelas estão abertas para o céu e as portas fechadas para o mal. Nós cremos que, a partir de hoje, viveremos os melhores dias das nossas vidas em família. Não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor, que é perfeito, habita conosco. Nós recebemos a felicidade conjugal, recebemos o sucesso dos filhos, recebemos a prosperidade do trabalho e recebemos a vida longa. Tudo isso para a glória do teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Respire fundo e sinta a paz que acaba de invadir o seu coração. Você consegue perceber? O peso da preocupação com as contas e com os filhos saiu. Essa leveza é o sinal de que o Espírito Santo assumiu o controle da sua casa. Acredite, enquanto orávamos, o ambiente espiritual do seu lar foi limpo. As palavras de maldição foram quebradas e a estrutura da sua família foi realinhada com o céu. A sua esposa, ou você, mulher, foi ungida como videira frutífera, e os seus filhos foram marcados como oliveiras fortes. Não temas notícias ruins lá fora. Aqui dentro, na sua casa, a bênção do Senhor garante a vitória. Vá em paz, abrace a sua família hoje e veja a glória de Deus brilhar através de vocês. Agora, você tem uma missão urgente. O inimigo tem trabalhado dia e noite para destruir famílias, causar divórcios e afastar filhos dos pais. Mas você tem a cura nas mãos. Compartilhe este vídeo agora mesmo com 3 pessoas da sua família ou com amigos que estão passando por crises no casamento ou dificuldades com os filhos. Seja o canal de restauração na vida deles. Se esta oração tocou a sua alma, não saia sem deixar o seu gostei, pois isso diz ao YouTube que este conteúdo salva famílias. E para selar esta aliança, declare mais uma vez nos comentários: a minha casa é um santuário de paz e prosperidade. Para proteger tudo o que Deus acabou de abençoar na sua vida, eu recomendo fortemente que você faça a oração que está aparecendo na sua tela agora. Vamos blindar a sua família contra todo o mal. Clique e vamos continuar a orar juntos. Deus abençoe o seu lar.